Gostaria de tirar uma dúvida. O Asperger é considerado um autista de alta funcionalidade. O conceito, ele está perguntando, né? O conceito de alta funcionalidade e altas habilidades, que é o QI acima da média, são diferentes, certo? Você quer responder, Anitta? Sim, são diferentes, e eu vou aproveitar isso aqui também, o autista superdotado tem as mesmas características dos demais, então assim, a gente precisa entender algumas questões dentro do autismo. Primeiro que assim, tudo é TEA hoje em dia, o que veio facilitar. Eu, no começo também fiquei meio assim, peraí, o que tá acontecendo? Eu só vi lá no Facebook, gente, não vai mais existir Asperger, vão tirar meu filho vai perder os direitos. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Facebook, aquela loucura, e aí eu fui pesquisar. Então, na verdade, o termo TEA veio para facilitar, porque aí colocou todo mundo num balaio só, né? Porque realmente os dois pontos principais, que são aqueles que a gente já falou várias vezes, déficit na comunicação e interação social, associado a comportamentos restritos repetitivos, precisa preencher alguns aspectos, não é só uma coisa, eu tenho uma esquisitice, um probleminha de fala, pronto, eu sou autista, não. É uma série de questões. Então, se eu simplesmente sou meio tímida para conversar e eu tenho mania de colocar meu carro num lugar só, eu não tenho autismo, né? Eu sou uma pessoa tímida com mania. Então, não é autismo, tá? Então, é o seguinte, vamos entender, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples. Primeiro, quando se fala autista de alto funcionamento, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, o alto funcionamento está mais ligado a, mas não só, a alta funcionalidade de independência. Então, são os autistas mais leves, independente se são Asperger, se são altas habilidades, uma série de coisas, tá? Então, isso que a gente tem que entender. Alto funcionamento significa que ele tem um bom funcionamento, mas não quer dizer que ele não sofra com aqueles dois pontos do autismo. Ele também tem dificuldades ali, tá? Mas é um sofrimento diferenciado. De novo, se não cuidar, pode vir a ter depressão, né, desenvolver toque, personalidade borderline, uma série de outras coisas, até pensamentos suicidas e tudo mais. Então, a gente não está amenizando de forma nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto. Alto funcionamento significa que tem uma alta funcionalidade. Não é exatamente a mesma coisa de altas habilidades. Quando a gente tem altas habilidades, então, a gente estava até conversando com a Fabienne aqui antes, uma pessoa de alto funcionamento, ela pode ter um hiperfoco, que são os Asperger, por exemplo. Então, geralmente, quantas vezes já ouviu falar assim, ele gosta de dinossauro? Eu acho que é o que eu mais ouço, é dizer que gosta de dinossauro. E aí eles ficam tão focados em dinossauro que eles sabem todos os nomes do dinossauro, tudo da época Triássica, da época Jurássica, da época... Sabe tudo, 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 tudo. E aí não tem professor de Harvard que consiga discutir com uma pessoa que vai lá e mira só naquilo ali do dinossauro. A gente vê também eles gostarem muito de astronomia. Aí eles entendem tudo das estrelas, onde é a ursa maior, onde não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eles ganham de qualquer astrônomo da face da Terra. Por quê? Porque tem um hiperfoco direcionado ali. Só que vai falhando em outros aspectos. Os de altas habilidades, eles geralmente têm facilidade em aprender uma série de coisas. Eles podem... mesmo, né? O QI é acima da média. O QI do Asperger, ele é na média, né? Dificilmente vai ser um QI abaixo, né? Vai ser um QI na média ou um pouquinho acima da média. O de altas habilidades é bem acima da média, geralmente. Ele passa de 120, geralmente, 118. Agora, o QI do Asperger, ele pode beirar 110, 112, 113, baixa para... Né? Mas ele nunca vai ser abaixo de 70, por exemplo. Isso não acontece. Mas eles têm geralmente um QI na média e quando é acima é um pouco. O de altas habilidades, de alto funcionamento, geralmente é um pouquinho... O de altas habilidades, né? É acima um pouco. Então, e um dado interessante é que altas habilidades na população geral, atinge de 3 a 5% da população geral. O autista também. Então, não tem uma prevalência maior de altas habilidades em autistas. Tem pesquisas mostrando isso. Alto funcionamento, sim, né? Agora, altas habilidades, a prevalência dentro do autismo é a mesma da população em geral. É pouca, inclusive, porque a população de autistas, ela apresenta aí, geralmente, entre 40% a 60% de pessoas com deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, ela tanto traz uma impossibilidade de você ter altas habilidades, como ela te traz uma dificuldade de ter um alto funcionamento. Então, é a deficiência intelectual que acaba afetando mais. Se de 40% a 60% geralmente tem deficiência intelectual, esses outros 60% a 40% aí que sobraram, vamos colocar a média de 50% para cada lado, eles também não precisam ser necessariamente acima da média, eles podem ser só na média.
E aí só lá os últimos 3% é que estarão acima da média, que também, a gente coloca aí também os que têm SAVAN, lembrando que muitos que têm SAVAN também têm deficiência intelectual, por incrível que pareça, porque eles têm genialidade numa coisa. A maioria. A maioria. Dificilmente você vê um SAVAN que não tem uma deficiência intelectual, inclusive uma sociabilização terrível, né? E assim por diante.